Esse vídeo faz parte de uma série iniciada há mais de 3 meses aqui no canal. Ela foi elaborada totalmente em ordem cronológica, sem pular nada. Caso você tenha chegado sem ter assistido os demais vídeos, você pode estar acessando a playlist na descrição, podendo assim consumir tudo na mais perfeita ordem correta, tendo assim melhor compreensão. Sem mais delongas, vamos para a partida de Bastard München versus Baixa FC, o dia que o Bayern de Munique e o Barcelona do Blue Lock se encontraram. Não se esqueça de se inscrever caso tu curta o vídeo, tamo junto, é nóis. A partida estava prestes a começar. O Otoya percebeu que o Izag estava no banco, e o Bashira, ligando seus fones tradutores, falou que ia na frente do egoísta. O Yoichi consigo mesmo pensava que mesmo depois dos 10 dias de treinamento, seus resultados não lhe permitiam entrar no top 11 do Bastard. No fim das contas, ele não pôde vencer o Kaiser naquele tempo ali. O único jogador do Blue Lock selecionado como titular tinha sido o Kunigami. Logo, o cara que tinha voltado da repescagem. O Izag estava frustrado por não estar ali no campo, só que mesmo assim, ele decidiu aproveitar esse gosto amargo por completo. Se eu não posso estar lá, eu vou utilizar isso como vantagem para quando eu estiver. Essa era a filosofia seguida por ele. Ele estaria no banco analisando a todos para usar como vantagem assim que entrasse. As regras novamente foram mencionadas e bem, a vitória se daria por 3 gols. O time que fizesse primeiro essa marca ganhava. As alterações eram ilimitadas e justamente por isso todos os jogadores podiam entrar e sair livremente. Outra regra importante é que cada um dos técnicos poderia entrar e jogar por 3 minutos. A partida realmente só acabava com 3 gols e por isso não havia limite de tempo nela. Foi assim que começamos. A bola rolou e rapidamente o Ney ligou o passe com o Green. O Izag percebeu isso e viu que mesmo com o passe tendo sido dado com força, isso não fez com que o colega de equipe diminuísse de velocidade. Se posicionando nos limites da linha lateral, o Green avançava de maneira muito mais eficiente, utilizando seu corpo e a sua força. Só para dar um adicional aqui, basicamente essa partida é em grande parte narrada pela visão do Izag. Então, interprete que aquilo que eu for falando durante a maioria das partes aí, que não seja aí uma fala de outro personagem, sejam basicamente interpretações do Prota, tá ligado? É a visão dele. Ele faz meio que o papel de narrador durante boa parte dela, beleza? O Green, com suas falâncias filosóficas, disse que no lançamento de um foguete, ele era a parte da qual se livravam. Isso fazia parte da vida. E para ele, não tinha problemas servir para um bem maior. Ele tinha forçado a passagem do seu passe cruzado. Só que como possuía muitos riscos, ele mandou a bola para o canto oposto da área. E ela caiu nos pés do Eric. Ele criticou o passe e era perceptível que essa recepção tinha sido perfeita. O Gessner possuía um controle refinado. E ao contrário do que se parecia de lá, ele se dirigia até o gol com uma sucessão de toques de bola, atravessando todos os seus adversários, se aproveitando das menores falhas deles. Era um drible de precisão. Metendo um cruzamento, ele mandou que o Kunigami mostrasse o que sabia fazer. Depois de ter atraído a defesa até ali, ele acabou escolhendo o melhor momento para fazer um remate em direção ao Rensuke. O Ruivão dominou com o ombro e bem, por mais que o Kaiser tivesse livre para receber um passe, não estava tão na cara antes, mas agora tinha ficado. Sua intenção era continuar com a bola, algo que era bem destoante daquele Kunigami antigo. Uma jogada hiper egoísta estava sendo criada e para maior surpresa, o Kunigami chutou de direita no gol, sendo que antes ele era canhoto. O goleiro conseguiu tirar a bola e ela sobrou em posse do Baixa. Só que era perceptível que o Rensuke tinha evoluído. Com a melhora das suas capacidades físicas, o Ruivo era capaz de marcar de qualquer lugar, se tornando assim um atacante sem falhas. Um novo Kunigami já se mostrava na primeira jogada do Bastard, e quem veio tirar satisfação com ele foi o Ness. Ele perguntou o que ele pretendia fazer e por que ele tinha preferido, em vez de tocar a bola pro Kaiser, chutar ela, jogando assim sozinho. Para ele, essa atitude não correspondia com a equipe do Bastard. Porém, o Rensuke apenas mandou ele calar a boca. O próprio iria dominá-los à sua própria maneira. Ele tentou seguir o caminho ali depois de chamar o colega
colega de time de parasita. E o Ness, velho, o pegou pelo ombro apertando pra tentar machucar, tá ligado? E por essa falta de lealdade para com o Kaiser, o primeiro cartão amarelo tinha sido emitido em direção ao Rensuke. O jogo continuou e o Bashira recebeu a bola dizendo que era a hora do show dele. O Izagi estava ali, curioso pela evolução do seu amigo. Apenas em 10 dias, o Bashira tinha se tornado titular. E o Yoshi, justamente por isso, estava curioso pelo que, de novo, o próprio tinha a mostrar. Bashira acelerou o ritmo e consigo mesmo se perguntava qual tipo de futebol o time deveria dançar. Fomos então a um flashback. 10 dias antes, vimos a chegada dos meninos no setor da Espanha. Ambos estavam surpresos com os membros do Barça ali estarem presentes e foi aí então que eles receberam os fones tradutores. Lavinho chegou na moralzinha, cumprimentando geral e dizendo que os pirralhos do Bullock tinham que relaxar. O Otoya perguntou se o Lavinho iria os ensinar a jogar futebol e ele falou meio ali que tirando uma onda que sim, ele sabia que era o mestre de todos, porém não ia falar nada sobre futebol. Todo mundo ali ficou um pouco surpreso, só que ele começou a tirar uma. Ele disse ali, esse lugar foi feito para criar o melhor do mundo, né? Mas eu sou o melhor. O Meguro mencionou sobre o melhor atualmente ser o Noah, só que o Cria BR, velho, encostou logo perguntando se ele tava caçando briga. E, bem, pro mestre do Baixa, pouco importava o que a galera falava. Ele era o melhor e possuía a melhor coisa dentro de seu cérebro. Era uma coisa que mais ninguém podia ver. Isso rapidamente fez o Bashira se associar e o brasileiro comentou sobre a imagem que existia dentro de si. Se todos ali queriam se tornar os melhores, eles não deveriam ouvir os outros. Lá no Brasil, existia uma palavra chamada ginga. O significado seria algo como se mexer ou balançar. Isso vinha da capoeira, que era uma mistura entre danças e artes marciais. A parte superior do corpo é flexível, quase que sem resistência. E os toques são precisos, como se a bola fosse atraída para os seus pés. Esses movimentos das estrelas que o Lavinho sempre admirou estavam enraizados na ginga. No início, os garotos podiam imitar os melhores, pois o próprio também tinha feito isso no começo. Depois dessa etapa, partia de cada um começar a agregar aos seus estilos sem imitar ninguém. Todos deveriam entender quais eram suas próprias imagens de melhores do mundo e fazer com que seus estilos únicos começassem a partir daí. Lavinho brincava ali com a bola enquanto falava e comentou que pessoalmente ele utilizava a imagem de uma borboleta. O campo era o seu palco e ele simplesmente dançava sobre ele com essa imagem em mente. Espectadores ficavam extasiados com a sua dança e assim esvaziavam as suas carteiras. Foi dessa forma que ele se tornou uma estrela. O futebol era sobre improvisação e repetição, uma barganha constante para encontrar o ritmo que cada um mais se divertia. Bashira saltou de alegria com suas palavras e tomou a bola dele. Surpreso, mas contente, ele falou para o seu filhote que não cabia a si imaginar qual seria o melhor do mundo dele. O único que podia imaginar e expressar isso era o próprio, e mais ninguém. Esse era o privilégio da originalidade de cada um, e eles deviam lembrar bem disso. Passando-se alguns dias, vimos o Lavinho explicando para o Bashira que seu novo treinamento o permitiria desenvolver sua capacidade de se tornar a melhor versão de si. O Meguro, olhando para um holograma com todas as suas informações, pensava ali que não imaginava que seus movimentos eram daquela forma. Para si, ele devia começar a incorporar os movimentos do Lavinho e então misturá-los com a sua imagem de melhor do mundo. Só que para isso, ele precisava de músculos e por isso fazia uma leg press ali da braba, só que junto disso, ele também precisaria da imaginação. Por isso, ele meditava. Chegando próximo a seu mestre, que continuava colado em uma bola depois dos treinamentos, ele disse que já tinha uma imagem dentro de si que chamava de monstro. O Lavinho elogiou as raízes que ele possuía, comentando sobre isso ser ali a sua originalidade, só que o Meguro disse que tinha já se tornado mais forte e ultrapassado o seu sensei. Só que para se tornar ainda mais forte, ele perguntou: o que me falta? Era isso que ele queria saber. O Lavinho perguntou para ele se
o monstro tinha desaparecido e o Bashira disse que não. Bastava apenas o próprio Ali pensar que ele voltava. Sendo assim, o seu mestre trouxe a chave de tudo. Bastava o Bashira evoluir esse monstro então para o próximo nível. Assim, ele iria lhe guiar até uma nova originalidade, lhe fazendo alcançar o lugar do melhor do mundo. Voltamos para a partida e com sua ginga, Bashira cortou dando uma caneta num dos jogadores do Bastard. Os meninos ficaram surpresos e o Izagi percebeu que ele já utilizava esses dribles antes. Porém, havia algo diferente. A forma que ele driblava tinha mudado. Era como se o próprio não desperdiçasse mais a sua força. Para falar a verdade, o centro de gravidade tinha se tornado mais estável. O seu amigo estava movendo a bola como se ela estivesse grudada aos seus pés. E enquanto levava ela, ficava dando pequenos toques, mudando seu pé de apoio. Ele mantinha a posse de bola sem baixar a parte superior de seu corpo. E seus próximos movimentos tinham ficado assim, tá ligado? Mais difíceis de prever. O Theo do Bastard tentou entender o que estava acontecendo ali e era como se ele tivesse infinitas possibilidades de ação. Só que ele não partia ali, ele não dava o seu primeiro passo. O Meguro estava conseguindo misturar a ginga do Lavinho com as habilidades do seu monstro e queria assim atrair o oponente para o seu território e o forçar a dar o primeiro passo. Assim se fez. E quando fez, ele visualizou o que o seu adversário ia fazer. E ele conseguiu, logicamente, o driblar em seguida. O novo estilo de drible do Bashira Meguro foi ali então revelado. Ginga vezes monstro. O Izagi achou isso fantástico e um novo duelo foi setado. Kunigami chegou ali para algo parar. O Bashira ali comentou: aqui vamos nós, estimado herói Joker. O garoto driblador não sabia pelo que o Kunigami tinha passado para voltar, porém estava feliz de lhe ver novamente. O Rensuke falou que se o próprio estava procurando um cavalheiro, era só lhe deixar conduzi-lo. Ele partiu para cima e quando pensou em chutar, percebeu que o Ruivo tinha conseguido lhe seguir. Os reflexos dele eram incríveis e nesse caso, um toque duplo estendido foi a opção escolhida. Tenta me seguir agora. O toque duplo tinha velocidade variável. Só os músculos não serviam de nada e por isso o cavaleiro foi deixado para trás. Mais dois chegaram na sua frente. Entretanto, o Bashira conseguiu entender que eles usaram o Kunigami de isca para lhe prender totalmente. O seu estilo de futebol não era mais o mesmo. Ele não podia ser preso e por isso, dando um chapéu, tocou a bola pro Ignacio, que logo combinou ali com o Otoya e voltamos para a visão do protagonista. O Izagi ficou surpreso e entendeu que o time se mantinha atrás até que o ritmo do Bashira se tornasse imprevisível. Dando um totó, a bola fluiu lindamente. Com um agradecimento do próprio, essa reação química em modo freestyle resultou em um chute que sim balançou as redes. O Bashira tinha feito o primeiro gol e o Yoshi estava impressionado com tanta liberdade. Era esse o estilo de futebol do Basha. Todos estavam surpresos com o gol, mas o Izagi só conseguiu ficar lendo cada acontecimento. Os dribles do Bashira estavam claramente melhores. Antes, ele simplesmente fazia o que queria fazer e atacava incessantemente, como se fosse uma criança. Só que agora, ele sabia esperar o adversário, como se tivesse aprendido a fazer escolhas mais maduras, sabe? As possibilidades dos seus dribles com isso explodiram. O ambiente de liberdade que o Basha o ofereceu permitiu dar vida à originalidade do Bashira. Dizendo que ainda podia marcar, o garoto comentou que agora que tinha conhecido a ginga, ele seria ainda mais forte. O prota entendia que isso era exatamente o que o ego estava falando, sobre ali os efeitos de seus ambientes e que suas escolhas refletiam nas mudanças ocasionadas nas habilidades de cada atleta, e ele ficou meio ali que batendo na cabeça sobre o que dentro do Bastard
dele, ele poderia aprender. O estilo dessa equipe era a racionalidade. E pelo que ele tinha entendido ao observá-los ali jogando nos treinamentos, a todo momento eles se esforçaram para eliminar todos os movimentos inúteis a fim de encontrar o caminho mais rápido até o gol, deixando assim que o Kaiser ali, marcasse todos eles. O Yoshi ficava ali batendo a cabeça com isso e a todo momento se colocava dentro de campo e o que exatamente estaria fazendo se ele estivesse lá. Era basicamente uma projeção, né? A maior dúvida que ficava na mente dele era se ele iria seguir essa regra implícita do time e basearia ali seu jogo em torno do Kaiser ou não. E ele não queria realmente isso. Eles não possuíam nenhuma habilidade que ele já não possuísse. Ele não iria evoluir dessa forma. Só que o problema, velho, é que se fosse pra ignorar também essa regra imposta, visando apenas ali os gols do próprio, o Izagi acabaria como o Kunigami, isolado. Perdido ali em seus pensamentos, ele foi tirado do raciocínio quando escutou a conversa dos seus companheiros. O Igarashi primeiramente perguntou ali sobre se o Kunigami continuasse assim, ele não seria substituído. E o Hiyori disse que efetivamente, se eles pensassem no princípio de racionalidade, o Kunigami basicamente só estava atrapalhando a equipe. Foi aí então que o Carequinha chegou à conclusão. O mestre tinha o poder de técnico. Então eles deviam ali provavelmente começar a se aquecer, por causa que ele poderia colocar eles a qualquer momento. O Izagi não conseguia se imaginar sendo útil no campo agora, mesmo até que o mandassem entrar. Ele não sentia que serviria pra nada, sabe? E por mais que doesse, ele tinha que aceitar isso. Ele era um inútil e não pensou que seria desse jeito. Até agora, todos tinham apenas manifestado o ego de si mesmos. O único real confronto era de cada um com as suas individualidades. Só que dessa vez, nessa nova fase do Blue Lock, ele não estava apenas diante do Kaiser, mas sim de uma equipe por inteira. Aqueles aos quais o próprio precisava conseguir provar o seu valor. Era isso que ele precisava. Para se tornar um titular profissional, só ser nomeado já era extremamente complicado. Mas ter constantemente o valor sendo provado dentro de campo era um nível completamente diferente daquele que ele estava acostumado. Portanto, isso que o Kuniga estava fazendo, ou tentando pelo menos fazer, era mostrar o seu valor de forma solitária. Só que ali ele ficava se perguntando como ele poderia mostrar o seu. As respostas que lhe permitiriam virar um titular estavam através daquilo que o Kunigami poderia lhe proporcionar. Ele precisava se manter atento e procurar pelas peças que lhe fariam derrotar o Kaiser. A bola rolava novamente e o Ness perguntava ao rei o que eles iriam fazer agora. Com um olhar maléfico, ele apenas comentou: um estrago. Continuando o jogo, o Kaiser passou pro Ness, que disse que essa seria uma execução pública. O Michael passava pelo time do Baixa mais facilmente do que tirar doce de criança. O Ness fintou um de seus adversários e o Yoshi começou a perceber que ele era muito bom. O próprio possuía muita agilidade com os tornozelos e o Kaiser, por sua vez, se posicionava precisamente para receber a bola, enquanto do outro lado, o Ness se mantinha a uma distância que o permitia fazer um passe a qualquer instante. Com seu toque de tornozelo, ele surpreendia os adversários e continuava a avançar pelo campo. Era como se enfeitiçasse a todos graças a essa sua flexibilidade. Esse era o estilo de futebol do coração do Bastard, o Ness, ou também chamado de bruxo. O Reich, estressado com a situação, disse que se tivesse um meio de campo bom como esse, poderia também marcar gols. Para ele, o Kaiser, no fim das contas, só tinha essas oportunidades por conta do time, e isso ele não podia aceitar. O Izagi, pensando, concordou com seu companheiro, falando ali sobre o time ter como base a racionalidade e o jogador que mais representava isso ser o Kaiser. Só que mesmo assim, a verdade era que desde o início da partida, o Michael não tinha feito sequer um movimento útil. Até agora ele não tinha mostrado nada que valia
vale a pena se mencionar. O seu papel de isca, sua posição para receber a bola, seu percurso em direção à trajetória do chute, a sua distância dos outros jogadores, como o Yoshi ansiava ali por um jogo mais racional, talvez a sua impressão estivesse exagerada. Só que os movimentos do Kaiser eram o que mais pareciam ser o estilo de jogo ideal para o Prota. O jogo corria e o Isagi percebeu que os dois que estavam à frente entraram dentro da área. Esse reposicionamento era incrível justamente porque funcionava como um avanço que multiplicava as possibilidades de passe para o Ness. Não tinha como conseguir imaginar o que a defesa iria fazer para lidar com isso, e foi então que o Ness fez um cruzamento ilusório. Se aproveitando para se esconder no meio da mudança de posicionamentos do time, o Rei ali surgia no local ideal. Uma forma realmente mais racional, só que dentro dessa equação, o Neo Bashira não se encaixava. Tendo acompanhado o Kaiser, ele achou até que maneira ali o seu cabelo loiro e a sua tatuagem. Isso lhe fazia querer o esmagar. De forma imperativa, o Michael mandou para o inseto apenas desaparecer. Utilizando seus braços para proteger a bola, ele evitou o Meguro e o Isagi percebeu que ele era praticamente inabalável. Sua velocidade de reação era incrível. Utilizando seu braço no Bashira, ele conseguia manter sua postura, proteger e também receber a bola. Além do mais, o seu controle era preciso nesse sentido. O próprio fingiu que ia chutar direto e acabou assim conseguindo driblar o último zagueiro. Para o Yoichi, isso era a perfeição. Na cabeça do Prota, assim quando o próprio encostasse ali no chão, ele se prepararia para chutar. Porém, não. De forma rápida, até o gênio do Blue Lock se surpreendeu. Kaiser chutou e nem o próprio Yoichi conseguiu perceber quando ele tinha feito isso. A bola, como um canhão, balançou as redes, não dando tempo nem para o goleiro ter qualquer reação. O placar se alterava e agora tudo estava igual. Um pro Bastard, um pro Baixa. O chute, os movimentos desse cara ultrapassavam totalmente as ideias do Yoichi. Com uma comemoração maravilhosa, ele apenas comentou: executado. Os meninos estavam surpresos e a soma teve seu resultado. Todos aqueles acontecimentos somados resultavam num gênio. Aquilo era diferente do Bashira, do Nagi ou do Rin. O Kaiser ultrapassava todas as suas capacidades. E o Noah então comentou um nome: Kaiser Impact. O fundamento do seu chute de direita estava no relaxamento de todo o seu corpo. Esse era o título do chute mais rápido do mundo inteiro. Nesse quesito, até o top 1 concordava que o Kaiser estava à sua frente. O Isagi ficou admirado com isso. Kaiser Impact. Até o Noah reconhecia esse chute que era de direita ali como a velocidade mais rápida de giro do mundo. O Prota chegou à conclusão de que talvez no fim ele estivesse errado sobre tudo. A base da hiperracionalidade do Bastard Munchen não era os jogadores em volta dele, mas sim as habilidades do Kaiser em si. Essa era a verdadeira filosofia do time. Se todos os gols fossem marcados com o Kaiser Impact, uma racionalidade absoluta sem qualquer ineficiência seria criada no time. Um método perfeito e inigualável de transformar o 0 em 1 ali então seria estabelecido. E lembrando das palavras do Ego, quando ele disse que a presença do herói solitário permitiria a evolução infinita do futebol, o Isagi percebeu que o Jinpachi já tinha mencionado o que ele estava percebendo agora antes. Um atacante de verdade, com um poder esmagador, estaria ali. A conclusão então chegou. O Kaiser provavelmente era a incorporação dos ideais do Blue Lock, um ser com todas as melhores qualidades do mundo. Se fosse realmente isso, tudo que o próprio Yoichi poderia fazer era
fomos cortados. Voltamos para dentro do campo, o Bashira comentou então ali que, como esperado, o mundo estava cheio de egos terríveis e o Kaiser era o melhor. Justamente por ele ser isso, o Meguro prometia que iria o esmagar. Lavinho, não se aguentando mais, disse pro loirinho esperar. Seu sangue estava fervendo e como parecia que os dois estavam se divertindo bastante, por mais que ele não estivesse planejando entrar, ele pediu para que deixassem ele utilizar seus 3 minutos. Tirando o seu uniforme ali, pela primeira vez, o sistema Star Change era utilizado. Lavinho então se juntaria à partida. Os meninos estavam surpresos com isso e o brasileiro falou com um sorriso no rosto que era hora de roubar os holofotes. O Noah comentou que a sua imaturidade não tinha mudado em nada. Se o equilíbrio colapsasse, os meninos não aprenderiam. E por isso, para nivelar o jogo, o homem também entraria. Perguntando o porquê ele era tão insuportável, o mestre jogou o seu casaco e bem, todos estavam prestes a testemunhar uma disputa de nível mundial. Os dois não se encontravam desde as finais da Liga dos Campeões, ou pelo menos era isso que o Lavinho achava, por causa que o Noel acabou corrigindo, comentando que na verdade eram as semifinais. E o Lave, tinha perdido pra ele no ano passado. Querer falsificar essas falhas era coisa de peixe pequeno. Nosso BR apenas disse pro Cyborg degenerado que esse futebol racional dele não tinha a menor graça e o time formado por ele era patético. Pra responder com afronta, tirando um até com a cara do Brazuca, o Noah apenas disse que o time dele era um bando de crianças sem um adulto responsável por perto. Isso deixou o Lavinho puto e o jogo então começou a fluir de uma nova maneira. O ritmo, antes mesmo da bola rolar, já parecia ter mudado. Chamando o Kunigami, o Noah pediu para que o próprio explicasse seu raciocínio, porque ele tinha certeza que o Ruivo compreendia isso. Mas para lutar nesse time, ele precisava primeiramente se tornar uma nova opção no ataque, centralizando com o Kaiser. Ou por segundo, outra possibilidade que ele tinha era mostrar que suas habilidades superavam a do rei desse time. Essas eram as únicas opções e o Rensuke tinha falhado em ambas. Perguntando o que ele tinha a dizer, a resposta veio: porra nenhuma. Uma resposta tranquila e agradável, né, pro mestre, mas beleza. Pedindo para todos escutarem, o Noah explicou que o oposto de uma oportunidade era uma dificuldade. Se os que estavam ali no banco perdessem uma oportunidade diante de seus olhos, eles se encontrariam numa dificuldade igual àquela oportunidade perdida. O risco e o retorno seriam iguais. Esse era o princípio absoluto do mundo em que eles estavam vivendo. E justamente por isso, essa era uma coisa que deveria ser bem entendida por todos. A chance dada ao Kunigami não foi agarrada por ele. E por isso agora ele tinha que pagar o preço. Era hora de substituições. O Isagi foi chamado e sim, o Yoichi primeiramente ali ficou surpreso, né? Eu vou jogar e tal. E quem ficou ainda mais foi o Yukimiya, pedindo licença ao mestre. Ele pediu uma explicação decente. Em questão de números no treino, o próprio estava à frente no ranking, tá ligado? Aquele rankzinho lá do último resumão, o Yuki estava na frente do Isagi. Só que, bem, o Noah sabia disso. Quando o Yuki perguntou o porquê, tivemos simplesmente uma quebra da quarta parede, de certa forma, porque a entrada do Isagi era um fanservice. O mundo queria ver o Yoichi jogando. O Yuki não entendeu o que ele queria dizer com isso e, bem, no fim das contas, era apenas o que estava no contrato do Noel. Tipo, fizeram um contrato lá dizendo que o protagonista tinha que protagonizar. Maravilha, pô. Era hora do herói do Blue Lock entrar. Justamente por ele estar nos holofotes da partida contra o Sub-20, ele tinha sido chamado. Impressionante como a arte de ser protagonista ajuda em tudo, né? Só que, bem, o Isagi pensou que sua chance havia chegado e de uma forma incrivelmente rápida, ele iria poder jogar com o Noah. Quando o Noel perguntou se havia alguma objeção a isso, ele apenas se levantou e disse que nenhuma.
O holofote do Burlock iria com tudo. Naquele campo, com as Superstars, sua partida de estreia na Liga Neo Egoísta aconteceria. As formações então foram alteradas e a nova batalha foi travada. Do lado do Bastard, Kunigami e Gessner tinham saído. Sim, aquele jogador chatão que eu não apresentei no último resumo porque eu disse que não ia importar e não importou no final das contas mesmo. Pronto, foi ele mesmo, saiu. E do lado do Baixa, saiu o Lara para a entrada do Lavinho. O Bashira e o Otoya compunham as pontas do ataque e o Lavinho tinha ficado isolado ali na frente. O Izagi tinha ficado como um meia avançada ali para a ponta direita, enquanto o Noah ficaria ao lado do Kaiser, na posição que o Kunigami antes estava. O único outro jogador que vale se mencionar aqui é o Ness, que no final das contas é o coração da equipe e também joga como meia. É a primeira vez que aparece pra nós aqui toda a formação, foi por isso que eu não trouxe no começo da partida, tá bom? Bashira deu boas-vindas e Kaiser estava satisfeito. E Oishi prometia a si mesmo que não perderia essa oportunidade. Era hora dele provar a sua existência. Olhando pra trás, um garotinho assistia um cara jogar. O homem que ele sempre admirou desde criança estava ali, ao seu lado. Ele tinha sonhado tanto com esse momento e ele havia chegado. Durante esses 3 minutos, o jovem iria provar a sua existência. A bola então rolava. Lavinho chamou o Cyborg pro X1 e disse que ele nunca tiraria sua liberdade. O Noah apenas disse que essa liberdade estava mais para exagero e o matchup estava feito. O Izagi basicamente não conseguia acompanhar o ritmo dos dois. Enquanto o Lavi tinha iniciado uma sequência de ações imprevisíveis, o Noah o acompanhava como um robô. Os dois eram de outro mundo. Um duelo de titãs realmente ocorria ali. Os garotos que estavam no banco apenas pulavam de alegria como verdadeiros fãs. A área ao redor dos dois monstros parecia impenetrável para os demais craques. O Izagi precisava fazer alguma coisa e foi isso que ele decidiu. Na tentativa de criar uma situação de 2 contra 1, o pobre garoto ingênuo partiu para cima. Só que, entretanto, os fracos não passavam de um incômodo. Dando uma lambreta, Lavinho simplesmente usou o Prota como barreira para deixar o Noah para trás. Ali começava a dança. Noah agrediu o Izagi de leve ali, deu uma lapada na cabeça dele e ele pediu desculpas. Com o Lavinho já tendo ali se mandado, o Noel perguntou ao Yoichi se ele sabia o porquê o chamavam de dançarino. O garoto logicamente não sabia, só que bem, o Lavi era o melhor do mundo em pegar seus adversários desprevenidos. Só que não eram esses pequenos movimentos que o deram esse título. A verdade é que os jogadores que eram conduzidos por esses dribles pareciam sempre começar a dançar logo antes de caírem. Uma dança dos perdedores. Era essa a origem da alcunha do brasileiro. Lavinho já tinha driblado todo o time restante da linha defensiva do Bastard e se deparando com um goleiro assim também fez. Ficando de frente ao gol completamente vazio com a bola, ele começou a recitar um certo tipo de poema. Eu sou aquele que traz a morte, a borboleta da liberdade. De calcanhar para humilhar, peço a todos que dancem até a morte. Bando de incompetentes. O Bashira achou aquilo divino. E quem não, velho? Com uma comemoração majestosa, o placar era alterado. 2-1 pro Baixa. Todo mundo chegou para comemorar com o mestre e o Izagi xingou, dizendo que essa partida não tinha lugar para ele. Logo após, o Kaiser chegou por ali, tocando na cabeça dele como se fosse um bebê e disse: realmente, você foi um lixo mesmo, hein, meu parceiro? Tu ainda não tem condições de se impor diante deles. Nem longe disso. O Izagi tirou a mão da cabeça dele rapidamente e mandou ele calar a boca. O Michael falava dele, mas também não tinha conseguido fazer nada. Só que aí a realidade foi trazida. Não era questão de que ele não tinha conseguido fazer ou não, e sim que ele não tinha escolhido fazer. Tudo o que ele estava fazendo era esperar que algum dos dois monstros perdessem o ritmo. Se chegassem antes desse instante, ele não seria nada além de um fardo. O próprio fez aqui uma referência ao Bashira, falando ali que ele também seguiu esse mesmo raciocínio, o que mostra um certo
certo de nível acima, né, pelo Meguro mostrado, só que a conclusão que tivemos é a de que o fato do Isagi não compreender nenhuma coisa tão simples como essa mostrava o quanto ele era simplesmente um imbecil egocêntrico. O prota poderia tentar refutar, mas era a verdade. Ele não tinha conseguido mostrar nada. Ele poderia dar desculpas ali, dizendo que isso só mostrava a diferença entre ele e os mestres, só que esse tipo de pensamento não ia resolver nada. Na real, ele estava enganado desde o momento que entrou no campo. Se ele só admirasse os mestres, nada iria mudar. O Noel comentou que o importante era ganhar e pediu para que eles gravassem a sua imagem nas suas mentes. O Isagi não apenas gravou sua imagem, como também acabou sem querer transformando ela num objetivo. Para deixar as marcas da sua infância e toda essa admiração, ele iria ter que devorar a super estrela. O jogo então recomeçava. Com a partida recomeçando, Kaiser e Ness tocavam a bola. Enquanto ali, o Isagi pensava que ele queria provar seu valor nessa equipe. Ele precisava superar o Noah e marcar também o gol. Ele tinha que encontrar uma posição melhor do que a dele e de lá esperar por um passe com o qual pudesse marcar. Era isso que ele pensava. Não havia outra escolha. O Noel aumentou sua velocidade e partiu com tudo. Ele usava um impulso que era incrível logo antes de atingir sua velocidade máxima. Uma jogada sem bola que, por sua vez, era ultra rápida, confundindo assim a defesa. Ness entendeu rapidamente o que seu mestre queria dizer com isso e, tocando a bola, Noah de forma incrível a dominou. Ele tinha um controle total sobre ela e também sobre seus adversários. Essa era a sua marca. Corpo e técnica impressionantes. Ele rapidamente, através disso, encontrou o caminho mais curto sobre o campo e correu com força e velocidade, se mantendo racional. O drible mecânico ali era demonstrado. Toda a linha defensiva estava sendo esmagada sem dó. Pelo Isagi estar tentando entender o jogo dele, ele acabou que sendo ultrapassado. Noel tocou pro Michael e o Yoichi, depois dessa análise, se deparou com uma realidade. Antecipar suas ações e ainda encontrar uma posição melhor seria, naquele momento, impossível. A bola voltou pro mestre e o Isagi só continuava batendo na mesma tecla. Como ele podia ter pensado que poderia o superar? O jogo do Noah tinha sido sempre o seu ideal. Como que alguém que sempre pôs na mente que queria ser igual poderia se tornar melhor? O Lavinho apareceu e mandou o time recuar. Todo mundo deveria ir pro gol e reforçar a defesa. O Yoichi sabia que isso não iria parar o number one e assim se fez. Ele sabia disso, pois sempre o admirou e conhecia o próprio melhor do que ninguém. Lavi deu um carrinho, o Noah passou por cima e a arma do mestre foi revelada. A grandiosidade do Noel não era o seu corpo perfeito. Vimos ele puxando a bola para trás em vez de prosseguir, fazendo com que dois da equipe ali do Baixa ficassem totalmente no chão comendo poeira, sentados ali sem poder fazer nada. E se não era o corpo perfeito, no fim das contas também não era sua mente. A verdade é que ele dominava suas pernas perfeitamente, tanto a esquerda quanto a direita. Com isso, aquele que estava no topo deu um totó sobre o seu adversário e, como não importava a perna, de qualquer forma, ele pôde dar um chute avassalador. Era uma dádiva divina, um ambidestro nato, com um chute extremamente forte. As pernas que permitiam marcar de qualquer posição fizeram a bola balançar as redes e sim, esse era o gênio que o Isagi sempre quis alcançar. O placar voltou então a se equilibrar, tudo igual, 2-2. O próximo gol decidiria quem sairia como vencedor. O melhor atacante do mundo tinha deixado ali o seu. Os meninos do banco estavam pulando de surpresa, animados com tudo, e o Yoichi pensava consigo que a ambidestria perfeita era um talento raro que menos de 1% da população possuía. Uma ação que só conseguimos fazer com a nossa perna dominante, o Noah conseguia replicar com as duas, sem o menor dos problemas. Isso o dava uma vantagem de 100%.
A ambidestria fora de série acabava que sendo uma dádiva divina capaz de fazer o Noel ser quem era. Os 3 minutos foram esgotados e o sistema Start Change foi encerrado para as duas equipes. O Lavinho ficou um pouco puto por ter que sair ali logo naquele momento, falando sobre o ciborgue eletrônico ter apenas começado, e o No perguntou se o Borboletinha tinha conseguido dar a sua palestra sobre liberdade. A partida seria decidida agora, né, no próximo gol, e o Kunigami basicamente voltaria para o campo, utilizando aquela regra lá de que substituições são ilimitadas. O No saiu, ele entrou no seu lugar, e o Noel questionou ali se ele tinha pensado que poderia reproduzir os seus movimentos, o chamando de copiador do Wildcard. Rensuke mandou ele calar a boca e o Isagi ficou na dúvida sobre a palavra copiador. O Noah então explicou de uma vez por todas para ambos, tanto para o Isagi como para o Kunigami, o próximo gol representava suas últimas chances. Justamente por as substituições serem ilimitadas, todos que queriam ficar como titulares deveriam provar seu valor. A besta do Wildcard disse que era melhor que o gênio do Bullock não se metesse no seu caminho, e respondendo, o Yoshi disse para que o herói de merda falasse por si. O último gol era ele quem ia marcar. Kunigami voltou para o seu lugar e o Isagi pensava sobre a regra da partida acabar quando o primeiro time marcasse 3 gols. O próximo seria realmente o último e ficaria entre os dois companheiros ali provarem seus valores com ele. Quem marcasse se tornaria titular. Ponto final. Pedindo para o Kunigas esperar, o Isagi perguntou sobre que história era essa de copiador que o Noah tinha falado. O Rensuke perguntou por que ele queria saber disso e o Yoichi disse que obviamente era para ganhar do próprio. O que danado tinha acontecido naquela repescagem? O Kunigami então revelou que a repescagem foi uma experiência para criar um receptáculo capaz de possuir as mesmas capacidades físicas que o Noel Noah. Surpreso e tentando entender o que havia ouvido, o Isagi questionou sobre o que ele queria dizer com o receptáculo. O Rensuke disse que era um corpo que rivalizasse com o número 1 do mundo. O Wildcard tinha sido um combate até a morte, onde somente aquele que possuísse as capacidades físicas mais próximas às do melhor do mundo poderia sobreviver. Quando o Prota pediu mais informações sobre o que tinha acontecido lá, isso simplesmente irritou o Ruivo e fazendo com que ele mandasse que o próprio o deixasse em paz. Ele saiu dali dizendo que o Prota deveria pensar mais em si mesmo primeiro, pois nesse time ele não iria receber nenhum passe. Antes de tentar derrotar o Kunigami, o que a escola primeiro precisava ali se concentrar e se preocupar era em não ser um fardo. Pensando, o Yoshi percebeu que se o Kunigami agora podia chutar com os 2 pés, era porque ele devia ter copiado o estilo do Noel Noah na repescagem. Só que para falar a real, ele estava muito longe do nível dele. E agora, falando verbalmente, ele disse pro Kunigami que ele não estava em posição de lhe dar lição de moral. Uma cópia barata. Isso era apenas o que ele era. Bashira tirou uma onda e na nova formação ele vinha pra frente como atacante principal. Aqui na scan tá como se o Lavinho tivesse vindo pra trás, mas ele saiu, tá bom, pessoal? 3 minutos passou, o sistema tira e acaba. Os mestres só podem jogar em outra partida. O Yoichi prometeu pra si que marcaria esse gol e assim partiu, querendo conquistar o seu lugar. O matchup dele e do Bashira foi formado, só que o Prota era lento demais, merecia até uma nota 0 por isso. Dando um passe pro Otoya, rapidamente ele recebeu na outra ponta. Quanto mais forte a luz, maior era a sombra. O Lavinho contava que a capacidade de adaptação ao ritmo dos outros e a agilidade eram o motor dessa equipe. Otoya comentou que o Bastard não chegaria a lugar nenhum perseguindo a sombra deles, e o Green veio com tudo tentar tomar a bola do Meguro. Só que o Meguro falou que a abelhinha irritante, o seu destino é morrer. Bzz, bzz, bzz. Bashira baixou em cima do Benedict e quem chegou em seguida foi o Kunigami, dizendo que não ia deixar ele passar. Catch me
if you can. Meguro seguiu deixando a cópia no chão, só que a abelha acabou caindo direto na armadilha. Alex, pegando a bola, disse que ele não iria passar se ele fizesse sempre a mesma coisa. Pelos pensamentos do Meguro, entendemos que o Ness tinha se colocado onde ele ia passar com a bola. Aquilo era uma reação realmente incrível, e ele ficava puto com tamanha eficiência. O coração do Bastard disse que ali iam eles. Era hora do contra-ataque. Se preparando para lançar a bola, vimos por meio do Isagi que o último passe iria para o Kaiser de certeza. Ele então se basearia nisso, porque se eles não iam tocar a bola para ele, não havia outra escolha senão roubar o passe. Interceptando, ele fez com que o Ness se surpreendesse. Kaiser percebeu isso e tudo que o Prota pensava era em como, já que agora estava com a bola, ele deveria finalizar. Fazendo os vários cálculos, a possibilidade de fazer gol era pequena. Ele estava longe, a bola estava ali a quase 29 metros do gol e ele não sabia se driblava, fintava ou fazia outra coisa. Ele precisava aumentar suas chances. A defesa rapidamente chegou e, para não perder a bola, ele simplesmente achou que era melhor se chutasse. Assim se fez. Mas assim também, a bola resvalou no jogador do Baixa. E hoje tinha estragado tudo. Ele tinha conseguido a bola, mas não tinha ideia do que fazer depois. Para começo de conversa, esse passe ideal tinha vindo especificamente para o Kaiser marcar. Mesmo se ele pudesse recuperar a bola sem o Kaiser Impact, seria impossível para o próprio marcar dessa distância. Se continuasse assim, com essa equipe, ele não iria marcar nunca. A situação era péssima e ele sabia disso. Mesmo suplicando por um passe quando a bola caiu nos pés ali do Green, o cara só seguiu sem dar a menor bola para ele. Isagi tinha que encontrar uma outra maneira de marcar, mas não tinha tempo. Assim que o outro jogador marcasse, era o fim da partida. Ele tinha que provar para eles a sua existência. E era isso que ele ia fazer agora. Olho Matrix. Foco centrado no desafio. Lembrando do passado, Ego comentava que, em outras palavras, era necessário se concentrar num objetivo dentro de um determinado nível de dificuldade. Flow. Era isso. O Yoshi precisava encontrá-lo. Precisava encontrar um caminho até a última peça do quebra-cabeça. Nesse campo onde não podia lutar, ele havia feito uma descoberta sobre como provar o seu valor. E seguindo esse propósito, ele partiu. Bashira percebeu o grande problema que o Baixa se encontrava e entendeu o que o Green estava tentando fazer de novo ali pelo lado esquerdo, fazendo um alerta para centralizar o ataque. Estava vindo ali a batalha para marcar o último gol. Green deu uma espiadinha pro Kaiser e quem chegou junto dele foi o Kunigami, dizendo que esse era seu. O Michael mandou a laranja podre tentar e, mesmo sendo complicado, o Green mandou para dentro da área. Bashira percebeu que a bola foi para trás e ela estava para cair nos pés do Ness. No lugar certo, o egoísta previu tudo. Dominando a bola de um lado, seu amigo adversário falava que roubar do próprio time era a cara dele. E do outro, seu companheiro começava a se irritar. O Ness não estava gostando nada disso. Meguro disse que não ia deixar o Yoshi marcar, porque no fim das contas, o Isagi não conseguia marcar daquela distância. Ele tinha certeza disso, justamente pelo chute do Yoshi sempre ter sido fraco. Mandando ele calar a boca, o Isagi disse que conhecia bem os seus limites. Se não conseguia visualizar seu gol dali, tudo o que podia fazer agora era driblar. Ameaçando um chute, ele puxou para a ponta esquerda e, para devorar o Kaiser e garantir esse gol tão importante, ele seguiu na linha de forma aberta. Mesmo que isso significasse abandonar seu próprio objetivo por agora, ele estava convicto no que iria fazer. Ness ficou feliz que o Yoshi iria ali tocar a bola pro Kaiser e o Kaiser assim também, pedindo meio que ali para que o jovem se ajoelhasse perante a ele como rei. Ambos acreditavam que o egoísta iria segui-los como fiel súdito. Porém, não. Vai tomar na tampa, Kaiser. Você realmente achou que eu iria passar a bola para ti?
Tocando nas costas do Eyes do Bastard, quem recebeu a bola e ficou surpreso foi o Kunigami. O objetivo do Yoichi tinha sido ele desde o início, e agora era a hora do herói mostrar para todos: destrua o Kaiser e desperte seu flow. Os dois juntos poderiam vencer. Esta era, naquele momento, a última peça do quebra-cabeça. O chute de esquerda do herói foi realizado. Com uma canhotaça de qualidade, sem deixar o goleiro respirar, Kunigami lapidou um golaço. A partir dali, terminava 3-2 pro Bastard. A mudança dentro do time começava agora, pois pelas palavras do próprio Izagi, o time agora seria dos Bulllockers. Heishi ficou envergonhado por ter pulado de alegria com o gol dos outros, e vimos diferentes reações a esse gol. Com o gol do Rensuke, a vitória tinha sido de vez declarada. Com o jogo finalizado, o Kunigami perguntou por que o Izagi tinha tocado para ele. O próprio não tinha razão alguma e não lhe devia nada. Só que o Prota sabia disso, e para falar a real, olhando os números, ele apenas tinha se aproveitado do Kunigami. Era impossível que os dois marcassem sozinhos, e o objetivo de ambos era o mesmo. Olhando para essa situação, o Rensuke só conseguiu pensar que a resposta do garoto tinha sido no final um passe. Ali, o grande atacante Izagi Yoichi tinha caído de seu pedestal. Bashira chegou também por ali, elogiando o gol, e questionou pro Izagi se não havia ninguém mais que pudesse receber aquele passe. Ele não estava tentando fazer uma crítica, no fim, esse tinha sido o gol que o Izagi tinha escolhido. Porém, por que passar pro Kunigami se o Kaiser estava melhor posicionado? Bem, pra falar a real, tinha sido só um mero capricho. O Yoichi honestamente não estava afim de ser peão do Kaiser. E além disso, o chute de esquerda do Kunigami não era conhecido por ninguém além dos dois dentro da equipe. Naquele momento, o Izagi estava num estado de concentração absoluta, e por isso, ele decidiu apostar tudo na perna esquerda do Ruivo. Era esse o seu desafio. Entendendo isso, o Bashira deu a mão para ele se levantar e pediu para que na próxima vez os dois se encontrassem nesse campo como atacantes egoístas. Prometendo pro seu amigo, ele pediu para que ele esperasse só mais um pouco. Logo, Izagi o alcançaria. Ele iria subir nesse palco como um atacante. Poderia não ser agora, mas ele chegaria lá. Ouvindo isso, quem chegou foi nada mais, nada menos que o Ness. Ele falou debochando do sonho de Izagi, dizendo que ele não só tinha roubado seu papel de garçom, como também tinha ignorado completamente o Kaiser fazendo um passe pro machão. Realmente, essa era uma ação bem egocêntrica, sem um pingo de racionalidade. O Prota devia parar com esse papo furado e colar-se no seu lugar. Só que ele não tava nem aí, logo mandando ele calar a boca. O Bashira percebeu que ele aparentava estar puto, só que ao mesmo tempo tava rindo, e o Yoichi comentou que o que valia era que o Bastard tinha ganhado por conta desse gol. Os números falavam por si só. Não era essa a filosofia do time? O Ness até quis ali contradizer, falando que esse time também era o time do Kaiser, meio dando a posse, nossa, ele é o rei, ele que manda aqui, não sei o que. E o Prota encostou nele, dizendo que tudo o que precisava era tomar o time pra si desse bando de puxa-sacos. Chamando de palhaço o Izagi, Ness comentou sobre o quanto ele era irritante. E quem chegou pra parar com a briga foi o Kaiser. Ele disse pro Ness parar e falou que quando a gente erra, só nos restava pedir perdão. Ele tinha o subestimado. Com toda certeza ele não era um palhaço. Por isso, o Yoichi receberia um papel ainda melhor nessa história. Se o Cabeça de Laranja era o capitão pirata que roubava as conquistas dos outros, ele seria então o lacaio, o subalterno A. O Meguro percebeu o quanto o Michael era retardado, tentando intitular os parceiros de time desse jeito, e o Izagi falou que nesse caso, ele também daria um papel pro Kaiser. Ele seria o Rei Nu, de quem o Prota iria roubar tudo. O Kaiser achou uma gracinha e ficou até arrepiado com isso. Quem entrou no telão parabenizando pela partida enquanto tomava ali um espumante foi o Ego. Ele questionou o que os jogadores do Blue Lock tinham achado do nível mundial e falou que o mundo dos jogadores profissionais era uma constante dança das cadeiras. Enquanto um jogador de fora da equipe conseguia se estabelecer, se não se segurasse em seu lugar, os meninos poderiam acabar ficando de fora. Dentro de cada equipe
equipe, os garotos encontraram o mar da sua própria filosofia. Lógica, liberdade, regras. Dentro de tudo isso, haviam vários meios de sobreviver nessas águas. Se eles não conseguissem se adaptar, eles sucumbiriam diante do sofrimento. Portanto, eles deveriam fazer isso para sobreviver. Ou então, eles também podiam tingir essas águas com suas próprias cores. Desistir também fazia parte das possibilidades. Ele não queria forçar ninguém. Se eles não se adaptassem, fugir poderia ser a melhor das soluções. Bem, no fim de tudo, uma vez que os meninos tivessem compreendido como deveriam batalhar dentro da Liga Neo, com o término da primeira partida, era a hora da classificação. Ou ele deveria dizer o salário anual? Nesse exato momento, as partidas da Liga Neo Egoísta estavam sob o olhar dos proprietários do mundo inteiro. Todas as ações do pessoal estavam sendo examinadas e um sistema de leilão estava em andamento. Depois de cada partida, ofertas elevadíssimas viriam e através disso, os meninos poderiam provar os seus valores. Ali então, era revelado o novo sistema de classificação, o leilão do Blue Lock. O valor do SAG de 17 milhões de ienes foi revelado e assim era hora do Ego mostrar o seu grande jogo, o projeto de super entretenimento. Enquanto o SAG analisava o seu valor, o Ego falou que essas eram as propostas de contrato que seriam ofertadas após o final de cada partida. Cada proposta daria direito a vários clubes de negociarem um contrato pelo salário anual ofertado. Além disso, isso acabava que também representando seus valores de mercado. O Isaac tinha recebido uma oferta de 17 milhões dada pelo Berserk Dortmund, que na vida real tá claro que é o Borussia. Continuando, o Jinpachi disse que as ofertas eram algo internacional. Todos os empresários estavam de olho em todas as partidas realizadas ali na Liga Neo Egoísta. Era como se realmente fosse um mercado da bola. O Kunigami recebeu 24 milhões, o Bashira 32 e o Ness 50. Vimos então a do Kaiser se equivalendo a 300. E bem, esse era o sistema de leilões do Blue Lock. Os meninos que não tinham jogado continuavam com 0 e esse era exatamente o propósito. A partir de agora, eles deviam entender. No fim da Liga Neo Egoísta, excluindo os jogadores externos como Kaiser e Ness, o Blue Lock se basearia no ranking de salários para determinar os top 23 jogadores que iriam se juntar automaticamente à seleção sub-20 para a Copa do Mundo. Para os jogadores do Blue Lock, isto era um lugar para polir suas habilidades. E bem, para os estrangeiros, para se mostrarem mais ainda para os clubes do mundo todo. Esse era um mercado para o mundo desenterrar novos talentos. E por fim, era nesse ambiente que os jogadores do Blue Lock, junto dos talentos mundiais, se misturariam. O Hat perguntou zangado se o Ego estava tratando todos os jogadores como mercadorias, e ele disse ser exatamente isso. E para adicionar mais, os times eram suas lojas. Era assim que o mundo dos profissionais no esporte funcionava. Coisas como, eu quero ver do que os jogadores famosos são capazes, mostre pra nós Exagiote número 1 do Blue Lock, foram ditas para que um acordo fosse feito por debaixo dos panos com os empresários e patrocinadores. O Noah tinha sido contra até o fim e concordou em usar o Prota por apenas uma partida. Como a mercadoria tinha conseguido mostrar seu valor, ela agora tinha um preço. O Meguro entendeu que não importava vencer ou perder, tudo que era necessário no fim era mostrar o valor de si próprio. O Ego concordou e adicionou que claramente para um atacante isso significava marcar gols. No fim das contas eles precisavam ganhar de qualquer jeito. O Bashira tinha entendido isso. E Garage comentou que era uma grande oportunidade, mas se a pessoa não conseguisse os holofotes ali, eles deixariam a impressão para os grandes times que eram um Zé Ninguém, fim de carreira. Capite?
foi o que o Hiyori adicionou. Na opinião do Gagamaru, isso só deixava as coisas melhores. Podiam até estarem brincando com todos assim como o Raish achava. Porém, pro Ego, era isso aí. E essas reações vendiam que nem água. Pra começo de conversa, os meninos não estavam achando muito estranho que um país como o Japão, tão subdesenvolvido em futebol, conseguisse reunir craques e grandes times para participar de um projeto como esse. No fim das contas, a real era que o Blue Lock tinha se tornado um reality show, velho. Sim, um BBB. Toda a luta dos garotos estava sendo transmitida ao vivo. Mostrando no telão, vimos outra partida que estava exatamente nesse momento acontecendo entre o PSG da França e o Ubers da Itália, e vimos o Rin jogando. O Ego falou que a quantidade de pessoas inscritas para assistir esse conteúdo já tinha passado de 80 milhões. Esse era o novo super entretenimento, a Blue Lock TV. A taxa mensal era de 500 ienes e o Jinpachi pedia para que, por favor, as pessoas se inscrevessem. Todos deveriam dar suas vidas ali e isso tudo seria um reality show transmitido para o mundo inteiro. Cada fã de futebol no mundo iria querer presenciar o nascimento de um novo herói e por isso os diamantes brutos deveriam se alegrar. Vimos o Rin realizando um chute e fazendo o gol da vitória para o PSG. Ali, então, estava fixado. Não havia dúvidas. O Blue Lock era o lugar com o ápice do futebol mundial. Jinpachi realmente era um maníaco incrível. E bem, essa era toda a história. Por mais que fosse doideira, era a realidade. Os meninos do Bastard já sabiam disso e todos do Blue Lock estavam livres para sobreviverem como quisessem. Só que se eles não entrassem nas partidas, no fim das contas, não conseguiriam se mostrar, ficando assim sem proposta. Todos podiam continuar almejando a posição de atacante como tinham feito até agora, mas também poderiam tentar uma outra posição para conseguir roubar um lugar na equipe. Não importava o que eles precisassem fazer, tudo devia ser voltado a mostrarem seus valores. A próxima partida seria em 10 dias. Bastard München da Alemanha contra o Manchester City da Inglaterra. Os monstros Shigiri, Reu e Nagi estavam ali, assistindo aquele jogo, com o próximo sendo assim determinado. Olha, eu espero que você tenha curtido esse resumo. Por favor, deixa que tu curtiu, mãe. Tu chegou até aqui, tá ligado? Me desculpe se o áudio não tiver tão bom, eu tô de mudança aqui e tal, e talvez o áudio não esteja aquelas coisas de sempre, na maior qualidade que eu posso entregar, mas uma coisa não é melhora com o tempo, tá bom? Se tu pudesse se inscrever, eu ficaria muito grato. A próxima partida, essa aí que o Ego avisou, cobre uma parte bem maior do que essa daqui cobriu, então vai demorar um pouquinho, só que caso tu queira partir pro mangá, se sinta livre, velho. O capítulo pra continuar é o 170, tipo, já é o próximo capítulo depois do que acaba aqui, que esse resumo cobre, tá bom? A data oficial em que o resumo de Bastard München versus Manchester City sairá aqui no canal será provavelmente ali por volta do final do mês de maio, tá bom? Não tem algo fixo, mas por lá deve estar saindo, porque cobre muito mais capítulo do que essa. Essa daqui cobriu tipo 10 e a do Manchester City cobre 30, tá ligado? Bem, boy, eu não tenho muito o que fazer. A garganta aqui tá destruída, 1h30 de gravação, é o tempo de um filme, boy. Na moral, será que eu não boto de título até? Filme, porque, porra, na moral, foi longo. Só que de qualquer jeito, nos vemos por aqui nos próximos vídeos, ou só lá no resumão mesmo no final do mês, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado por ter chegado até aqui. E deixa o like, velho. Deixa o like. Eu agradeço se tu deixar o like e compartilhar pra alguém que curta Blue Lock. É nóis. Tchau, tchau.